Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, trabalho desde o ano de 2001 treinando líderes, pastores e igrejas nos assuntos que têm a ver com batalha espiritual, mudança de mentalidade e ativação profética. E hoje nós estamos começando uma série de ensinamentos sobre como montar um ministério de intercessão na sua igreja. Antes de qualquer coisa, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é intercessão e sobre a importância da intercessão. Esse não é um curso de cunho teológico e eu acredito que entender o motivo, a importância da intercessão é algo que você já compreende e aprende na igreja. O foco principal desse treinamento é te ensinar de fato a importância de como montar um ministério de intercessão na igreja, como instalar esse ministério, fazê-lo funcionar, mas é conveniente que neste primeiro vídeo eu possa compartilhar com você essa parte de definição sobre o que é uma intercessão. E para começar, eu quero ler um versículo que está na palavra, em Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Jesus Cristo, o grande intercessor, aquele que, tendo se esvaziado da forma divina, viveu durante 33 anos aqui na terra e pôde padecer de todo tipo de tentação e de todo tipo de sofrimento que o ser humano pode sofrer. E compreender uma necessidade que o ser humano precisava, ele apresentou essa necessidade diante do Deus Pai, se colocando entre céu e terra e se colocando como um mediador. Ele contou para Deus e ele conta para o Pai as necessidades de nós, os humanos. E não apenas ele conta para o Pai, mas ele intercede por nós, para que o Pai nos receba como filhos, assim como ele é filho. Então, o que é interceder? De uma maneira resumida, é se colocar entre Deus e uma causa, se colocar entre Deus e uma necessidade, seja uma necessidade de uma pessoa, seja a necessidade de uma família, seja a necessidade de uma geografia, de um bairro, de uma rua, de um estado, de uma empresa, de uma instituição, de uma igreja, seja a necessidade de Jerusalém, de Israel. Mas interceder é dizer: Senhor, eu captei uma necessidade e, como teu filho, eu gostaria de te pedir que pudesse ajudar essa pessoa, que pudesse ajudar essa situação. É claro que para que uma intercessão ela tenha coerência e que alcance o coração de Deus, essa intercessão ela precisa estar alinhada com o pensamento divino. Isso não é fácil. Por isso que nós chamamos muitas vezes a intercessão de intercessão profética, porque é importante que haja em nós um veio profético de conhecimento da palavra, de discernimento espiritual, de intimidade com Deus, para que as nossas orações, os nossos pedidos estejam bem próximos daquilo que Deus tem planejado para aquela situação. Porque muitas vezes a intercessão pode ser desalinhada. Imagina, Deus ele lança um juízo sobre alguém e essa pessoa está debaixo de um juízo de Deus e você fica pedindo: Deus libera, Deus misericórdia. É claro que muitas vezes Deus vai mudar um decreto por conta de uma intercessão. Deus sempre vai botar na balança entre o que você está pedindo e o que foi decretado para aquela pessoa, para aquela geografia, para aquela causa, para aquela situação. Mas existem outros casos que não tem mudança. É como se fosse você pedir: Deus, perdoa o Satanás, dá uma segunda chance para o diabo, dá uma segunda chance para os demônios. Então, estou usando esse exemplo aqui para que você veja que não faz sentido isso. É necessário que haja um toque de congruência
entre aquilo que você está pedindo e o que está dentro dos conceitos da palavra sobre a vontade de Deus. Por isso que, às vezes, até mesmo para interceder, é necessário que você tenha conhecimento da palavra de Deus. É necessário que você tenha intimidade com Deus para ter um discernimento. Muitas vezes, antes de orar, o Espírito de Deus vai te incomodar e vai te dizer, olha, não ora por isso. Muitas vezes, antes de orar, o Espírito de Deus vai te dar uma direção para você orar, para você não orar, para você pedir, para você não pedir. Às vezes o próprio Deus diz, filho, intercede por isso. Então nós precisamos ter uma unção profética para interceder. Isso é intercessão profética. Faz sentido isso para você? Espero que faça. Outra coisa, quando você estiver intercedendo, é sempre bom antes de interceder você tirar um tempo. Se você tem o hábito de orar em línguas, se você entende que a oração em línguas é algo bíblico, verdadeiro, é o que eu acredito, é o que eu entendo, mas se você tiver esse hábito, antes de interceder, pratique um tempo de oração em línguas, porque a palavra diz que aquele que ora em outras línguas edifica o seu espírito. E essa edificação pode ser essa revelação que você vai precisar, para que quando você for orar em português, as orações intercessórias sejam orações direcionadas e objetivas e claras, que vão fazer sentido diante do mundo espiritual, ok? Outra coisa importante eu deixar aqui nesse primeiro vídeo, intercessão é batalha espiritual, intercessão é guerra espiritual. Por quê? Existem igrejas que não têm o hábito de orar, de interceder. Existem igrejas que elas acreditam na palavra, acreditam em Jesus Cristo, mas o evangelho é muito filosófico, ou seja, as pregações são comportamentais. Olha, o certo é isso, o errado é isso, o crente faz isso, o crente não faz isso, comportamento é assim, comportamento não é assim. Mas não é uma igreja de intimidade com oração e com intercessão. Mas a partir do momento que uma igreja começa a praticar intercessão, automaticamente essa igreja ela passa a mexer com o mundo espiritual. Então veja bem, no momento que a igreja começa a praticar intercessão, os demônios começam a sentir o poder da igreja, se incomodar, os anjos começam a ouvir os comandos de Deus e se mobilizar, o Espírito Santo ele já começa a se movimentar de uma forma diferente. Todo o mundo espiritual se move por conta de um ministério de intercessão. Eu, quando me converti numa época de uma igreja bem tradicional e depois me mudei para uma outra igreja onde a igreja se dizia renovada, pentecostal, mas a oração era vista como coisa de mulher. Por quê? Porque naquele tempo, a igreja que eu frequentei durante um tempo, depois de me converter, a segunda igreja da minha vida, a mentalidade da igreja era que interceder era aquele culto que tinha todo sábado de manhã, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, que é o culto de consagração, onde geralmente as senhoras que já não tinham mais outras coisas para fazer na igreja, já estavam cansadinhas, elas iam ali, botavam uma mesinha e ficavam orando. Claro, isso aí é necessário, vou falar sobre isso, é importante. Eu acho que uma igreja não pode abrir mão disso, mas intercessão é algo muito maior, muito mais completo. Existem métodos e ferramentas diferenciadas que elas vão se completar, de maneira que toda a igreja vai acabar intercedendo. Intercessão é um ministério para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes. Claro que sempre tendo um foco, um objetivo, um motivo, cada um fazendo aquilo que está pronto e legitimado para fazer. Tá ok? Mas é importante você entender que você pode ser um intercessor. Não é nada difícil. Você não precisa ser um super crente. Precisa ser crente, obviamente. Precisa buscar, precisa ler a palavra, precisa ter compaixão por situações, não literalmente pelas almas. Às vezes você é uma pessoa que tem uma compaixão diferenciada. De repente Deus coloca no teu coração que você vai interceder por nações. Inclusive, eu tive uma revelação no meu coração, preparando o material desse treinamento, em que eu digo que todo intercessor precisa ter o seu foco individual de intercessão. Por exemplo, eu oro por tudo, mas
a minha oração intercessória geralmente é por mentalidades. Eu gosto muito de orar pela mente de pessoas. Eu oro por cérebro, eu oro pela mente. Eu gosto de orar, Senhor, muda a mentalidade dessa região. Muda, Senhor, ativa novos neurônios, novas sinapses cerebrais dessas pessoas. Senhor, permita que essas pessoas tenham uma mente aberta, livre de alienação, livre de manipulações, livre de religiosidades. Então, se você tiver um foco de intercessão individual e se juntar em um ministério de intercessão na sua igreja, onde outras pessoas têm outros focos de intercessão, esse corpo vai se completar e a igreja vai estar coberta em diversas áreas. É claro que você pode orar por tudo, deve orar por tudo, mas tem aquele assunto que você vai se especializar. Inclusive você vai ler sobre isso, você vai estudar sobre isso, você vai se preparar para orar sobre isso. R.R. Soares, quando ora por uma doença, ele sabe, ele estudou bastante sobre o corpo humano, sobre medicina, para entender o que acontece nos nervos, o que acontece nos ossos, para entender o que acontece com caroços, com alergias, para que a oração intercessória seja uma oração inteligente, que faça sentido, tá ok? Então nesse primeiro vídeo é isso aí, eu estou fazendo essa tempestade de informações para você começar a entender um pouco mais sobre como funciona o Ministério de Intercessão, só que o meu objetivo, o meu foco no decorrer desse curso é estar falando sobre a importância de um Ministério de Intercessão na igreja. E na igreja a coisa fica bem mais centralizada dentro do contexto eclesiástico. Por quê? A igreja tem necessidade de oração. E nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer. É necessário que haja um exército de oração e intercessão pelas causas da igreja e pelas causas que são identificadas pela igreja. Então tem necessidades que são internas da igreja. Orar pela vida do pastor, orar pela vida da família pastoral, orar pelos obreiros, orar pelos congressos, orar pelas finanças da igreja, orar pelos comportamentos dos irmãos, orar pelos eventos externos feitos pela igreja, orar pelo pregador, orar pelo congresso que vai acontecer. São situações internas, mas a igreja também pode e deve orar pelo bairro, orar pela geografia, deve orar pelo país, orar pela paz em Jerusalém. A igreja também deve orar pelas outras denominações. A igreja deve orar pelo perdido, orar pelo cansado, orar pelo abatido, orar pelas prostitutas. A igreja deve identificar motivos de oração que são motivos esporádicos que podem acontecer de repente, por exemplo, uma tragédia, uma crise financeira no país, a situação que está acontecendo na Síria, uma guerra que está acontecendo em um país, um problema que aconteceu em São Paulo, um foco, uma praga que se levantou. Então, tudo isso aí são motivos de oração que muitas vezes a tua igreja nem vê, nem percebe. E passa batalha, passa luta, passa guerra espiritual, porque não tem uma central de oração e intercessão bem administrada e bem definida. Talvez você me diga, pastor, mas tem uma irmã na minha oração, na minha igreja que ora muito. Deus revela as coisas para ela muito bem. Isso é bom, porque Deus tem sempre os dele. Isso aí é fato, pode ter certeza. Mas nós também precisamos preparar uma estrutura para apresentar para Deus. Da mesma maneira que nós preparamos um ministério de louvor. Da mesma maneira que nós preparamos um corpo diaconal. Da mesma maneira que nós preparamos uma tesouraria, uma direção, uma diretoria da igreja, uma rede ministerial, um trabalho de evangelismo e multiplicação e crescimento. Da mesma maneira, a igreja precisa ter um trabalho de batalha espiritual bem definido, bem administrado e um trabalho de intercessão. E eu vou falar sobre isso nos mínimos detalhes nos próximos vídeos. Vou falar sobre motivos de oração, quem pode participar. Vou falar sobre como montar uma reunião de intercessão profética, o que pode e o que não pode num culto de consagração. Vou falar sobre como organizar os intercessores durante um culto, uma sala de intercessão, como montar uma sala de guerra na igreja, o que pode ter, o que não pode ter dentro da sala de guerra, quem pode entrar, quem não pode entrar, o que pode acontecer e o que não pode acontecer.
Tem igreja que tem sala de oração dentro da igreja, que acontece de tudo dentro da sala de oração, menos oração. Como ter um ambiente consagrado, um ambiente que o demônio não consegue entrar. Isso aí é uma coisa tremenda. Vou falar sobre como descobrir qual é uma potestade, um trono, uma praga que se levantou contra uma igreja, contra um ministério, satanistas infiltrados. Então são muitos assuntos que estamos começando aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade no decorrer desse treinamento, tá ok? Bom, mas a minha primeira pergunta para você que está me assistindo é a seguinte: você entendeu o que eu falei até agora? Você tem vontade de compartilhar essa palavra com alguém? Olha, uma cidade, ela precisa ser protegida por um exército. Os estudiosos da arte da guerra dizem que se uma cidade tiver 5% dos seus habitantes preparados devidamente para uma guerra, essa cidade vai estar protegida. Quem sabe você faz parte desses 5% da sua igreja que vai estar orando de verdade, que vai estar participando de uma equipe séria e sólida de intercessão. O seu pastor sabe? Ele pode contar com você? A sua igreja sabe que esse ministério existe? Esse ministério é um ministério sério ou é um ministério simplesmente de reteté, de mover, de gritaria? É algo que o diabo realmente está preocupado? Existe satanista infiltrado na sua igreja e você não sabe? Para quem Deus vai revelar isso? Isso e muito mais nós estaremos falando a partir dos próximos vídeos, amém? Então é isso aí, espero que você tenha gostado.